E pessoal, sexta-feira eu tinha prometido para vocês um vídeo cumprindo, resolvendo esses limites aqui, tá? Esse F aqui, inclusive eu resolvi imediatamente depois que a reunião acabou, na quarta-feira. Eu fiquei me sentindo bem bobão, mas acontece, isso ajuda a ilustrar que, assim, isso é tentativa e erro, tá? Mas então vamos lá. E no meu caso é mais tentativa. É mais erro do que tentativa. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu só configurar um negócio aqui do Journal. Tá? Porque tem como eu configurar os botões que aparecem aqui, ó. E agora eu tenho circunferências. Olha que legal. Tá, mas tudo bem, isso não é o caso. Vamos fazer então, resolver Desgraça, vamos resolver esse limite aqui. Cadê? Eu só quero sem a bolinha, pronto. Esse carinha aqui, como ficou no print que eu mandei para vocês por e-mail, tá? A ideia era aquela primeira que a gente tinha feito na reunião, tá? Caso vocês não tenham lido o print. Mas a ideia é realmente deixar colocar o seno de x embaixo, você fazer esse negócio aqui, ó, limite. Você escreve isso dessa forma, ó. 1 sobre seno de x quando x tende a zero pela direita. Porque agora, ó, quando x vai para zero pela direita, ln de x vai para menos infinito. Esse cara aqui está indo para menos infinito. Seno de x vai para zero. Então, 1 sobre seno de x vai para mais infinito. Então, os dois estão divergindo, por assim dizer, para quantidades infinitas. Então, a gente pode usar L'Hopital, claro, a gente vê que a derivada disso aqui vai ser diferente de zero. Bacana. Ah, mas tá. Aí a gente vai e calcula esse trem. Fica. Ah, calcula as derivadas. A derivada ln vai ser 1 sobre x. Aí a derivada de 1 sobre seno de x vai ser seno ao quadrado de x aqui dividindo. Aí vai ser derivada de 1 vezes seno. A derivada de 1 é zero, então isso morre. E aí menos 1 vezes a derivada de seno, que é cosseno. Menos. Isso, por causa da fórmula. Agora, isso a gente consegue escrever assim, ó. Limite de x indo para zero pela direita. Que quando eu estava fazendo isso na quarta-feira, meio que me desesperei, porque apareceu esses negócios aqui. Erro comum de quem não gosta de cálculo. Você vê coisas muito feias e se desespera e tenta fazer uma coisa que vai parecer mais bonita. Mas essa aqui já estava bonita. Tá? A moral da história é que a beleza está nos olhos de quem vê, tá? Você precisa estar aberto a ver a beleza das coisas. Então aqui, ó, a gente pode escrever isso como sendo 1 sobre x vezes 1 sobre esse negócio. Mas 1 sobre esse negócio, a gente inverte a fração, tá? É seno ao quadrado de x sobre cosseno de x. E aí onde está a beleza da vida? A beleza da vida está nisso aqui, ó. Você pode escrever esse rapaz, esse seno ao quadrado de x, você escreve como sendo seno de x vezes seno de x. Então fica seno de x sobre x. E aqui seno de x sobre cosseno de x. Agora, aqui a gente tem duas funções multiplicando. Uma delas, quando o limite de x vai para... Quando a gente faz x ir para zero pela direita, isso vai dar 1. A outra vai dar zero. 0 vezes 1 não é problema. E é isso aqui dá, portanto,
o limite desse primeiro, que é 1 vezes 0, que é 0. Tá legal? Só para ilustrar com o GeoGebra que a gente está fazendo, aqui, voltei a gravar, isso. Essa é a função seno de x vezes ln de x, ó, que ela vai fazendo isso, essencialmente é um seno que vai crescendo numa proporção logarítmica. Ele cresce, em certo sentido, na proporção do logaritmo, por assim dizer. Ele não, né? Mas a amplitude das curvinhas, né? Porque se a gente fizer aqui, ó, y igual a ln de x, para comparar, ó, ele está limitando aqui, ó. Vale notar que esse é um caso onde a gente não tem uma, isso não é uma assíntota, tá? Porque, ou melhor, essa função aqui, elas não se aproximam assintoticamente, tá? Porque, embora ela vá, em certo sentido, pautando o crescimento do seno de x ln de x, não importa conforme você vai avançando arbitrariamente, os pontos não ficam arbitrariamente próximos, os pontos do gráfico verde não ficam arbitrariamente próximos do gráfico vermelho. Eles eventualmente vão, acho que o termo técnico não é eventualmente, mas ocorre frequentemente, tá? É frequente que ocorra, mas não existe um momento a partir do qual vai ficando cada vez mais próximo. Não, é sempre nesse períodozinho aqui que você consegue aproximação arbitrária, tá? Mas não deixa de ser um gráfico bonitinho, eu achei, tá? Que dá uma ideia de como o gráfico vai ser, né? Assim, é interessante. Mas, e de fato, olha que está concordando com o que a gente tinha feito. Ó. O problema não estava para lá, o problema estava aqui. Ó. Quando x vai para zero pela direita, a função verde, que é o produto, vai para zero. Tá? Pois bem, vamos para o próximo. O próximo eu não tentei fazer aquele dia, depois, e talvez eu me complique agora. Ok, o próximo é esse limite aqui. Ficou meio torto, pera aí. Pronto, agora melhorou. Deixa eu apagar esse daqui, esse feio, tá? Bom, aqui, só para destacar, o problema a princípio é que a gente tem o x ao quadrado mais 1 indo para mais infinito e o 1 sobre ln de x ele está indo para, entre outros problemas, né, ele está indo para, como fala, está indo para zero, então a gente teria uma situação do tipo infinito elevado a zero. Mas não só isso, né? Mesmo que é importante ter em mente que esses limites eles estão crescendo juntos, né? Então, às vezes a pessoa pega e faz aquele negócio 1 mais 1 sobre x elevado a x. Aí ela fala, quando x vai para infinito. Aí a pessoa fala, 1 sobre x como fala? 1 sobre x vai para zero, então isso aqui vai ser 1 elevado a infinito, que é 1, e a pessoa é levada a chegar a essa conclusão aqui. Mas isso aqui é completamente errado, tá? Porque eu falei isso quando a gente estava falando de exponencial, mas os x eles estão correndo juntos, né? Então a treta aqui no caso, o que a gente avalia é, deixa eu apagar isso aqui para não dar falsas ideias. Deixa eu riscar bastante assim para deixar bem claro que não. Tá? O problema aqui é saber comparar o quão rápido esse cara cresce para infinito e esse aqui cresce para zero, tá? E aí isso poderia ser bem diferente. O resultado disso varia de acordo com a velocidade com que cada um deles vai para onde vai, tá? Aqui nesse tipo de situação, o truque
como eu já fiz em um outro limite, eu imagino que vai ser esse, é a gente escrever esse negócio aqui, 1 sobre y igual a esse negócio, e daí, a princípio, a gente não resolve esse limite, mas a gente escreve isso e aí a gente resolvemos esse. A gente resolve o limite do ln de y quando x tende a mais infinito, tá? A gente não resolve isso aqui primeiro, a gente calcula quando x vai para infinito, a gente calcula o limite do ln disso, tá? Porque o ln de y, qual é a graça? Ele dá uma simplificada pra gente. Porque o expoente, nesse caso, tomba, vai ficar 1 sobre ln de x vezes o ln de x quadrado mais 1, tá? Então, o que a gente vai resolver é, portanto, o que a gente se propõe a resolver, prosseguindo com o item 2, eu podia simplesmente ter diminuído a lousa, mas, enfim. A gente quer resolver isso aqui, ln de x quadrado mais 1 sobre ln de x. Então, veja que quando a gente tem que ver, isso aqui tá clamando por um L'Hopital, né? Esse negócio aqui, vamos ver. Nota que, de fato, isso é interessante notar, o x quadrado mais 1 ele é sempre maior que zero, então faz sentido a gente calcular o ln dele. E quando x tende a mais infinito, u igual a x ao quadrado mais 1 também vai para mais infinito, tá? Porque esse cara, o x ao quadrado, explode. Se você somar mais 1, ele explode um pouco mais rápido. E aí, essa variável vai para mais infinito. E como ln é crescente, quando você faz o ln desse u, que está crescendo, isso aqui também vai para mais infinito. Pelo mesmo argumento, esse cara de baixo também vai para mais infinito. Então, esse aqui está indo para mais infinito. Esse aqui está indo para mais infinito. Então, e esse de baixo tem derivada não nula sempre. E aí, a gente está no cenário onde a gente pode usar L'Hopital. Então, vamos fazer aqui. Não, acredito que não vá haver mistério quanto a essa parte. Tá? A derivada do ln de x quadrado mais 1 vai usar uma regra da cadeia, então eu derivo derivada do ln é 1 sobre o que está dentro, então é 1 sobre x quadrado mais 1. Aí agora vezes a derivada do que está dentro, a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, 2x. Pronto. Derivada do ln de x é 1 sobre x. Agora isso é igual ao limite de x, o limite de alguma coisa quando x vai para mais infinito. Eu odeio falar o limite de x indo para mais infinito disso. O x mais infinito, ele, na fala, ele vem por último, mas na escrita ele é um dos primeiros. Coisas da vida, né? Então, esse cara a gente reescreve assim, ó. 2x sobre x quadrado mais 1 vezes 1, aqui é 1 sobre 1 sobre x, esse aqui fica x, que é igual ao limite de x indo para mais infinito de 2x quadrado sobre, como fala, x quadrado mais 1. Tem alguém me ligando? Voltei. Era o pessoal do Extra. Muito atencioso o pessoal do Extra. O Extra de Vila Velha. Tá? O daqui de Vitória, não sei. Enfim. Tá, eu tava
Ah, tá, eu estava sofrendo calculando essa desgraça. Certo. Ah, aqui, pessoal, ah, a gente chegou então numa situação onde a gente quer calcular o limite do quociente entre dois polinômios. Lembra que teve uma reunião, eu acho que foi a de segunda-feira, talvez, ou a de quarta, onde a gente discutiu como calculava o limite do quociente de polinômios quando o grau de um era menor que o outro ou de outra era menor que um. Só que quando é igual, eu não cheguei a mencionar. Esse aqui, em certo sentido, vai dar o truque pra gente, tá? A gente poderia fazer por L'Hopital, tá? Ia dar na mesma, mas eu quero fazer com aquele mesmo esquema que a gente tinha feito, só para vocês perceberem que isso vai valer, em certo sentido, sempre, tá? Em vez de usar L'Hopital aqui, porque o L'Hopital, vejam, se aqui fosse grau 7 e aqui fosse grau 7, a gente ia ter que usar L'Hopital uma vez, duas vezes, três vezes. A gente ia ter que usar L'Hopital várias vezes. Sendo grau 2, a gente ia ter que usar uma vez. Mas, enfim, ia ficar chato. A gente, dependendo do grau disso aqui, a gente tem que usar muitas vezes. Assim, tem um outro truque, tá? Que é aquele que a gente tinha usado na reunião, que era dividir pelo grau pelo x elevado ao grau do polinômio no denominador, tá? A gente divide em cima e embaixo, no caso, por x quadrado. Aí a gente fica com uma coisa assim, tá? Aí aqui, olha que legal. Esse x quadrado com esse x quadrado corta. Esse x quadrado com esse x quadrado corta. Aqui. Quando x for para mais infinito, esse 1 sobre x quadrado, que é onde o x quadrado não cortou, ele vai para zero. Então isso aqui vai ser simplesmente, se a gente quiser escrever bem devagarzinho, isso vai ser, vou escrever bem devagar, é o limite de 2 quando x vai para mais infinito, porque esse cara cortou. Aí aqui vai ser o limite de 1 quando x tende a mais infinito, mais o limite de 1 sobre x quadrado quando x vai para mais infinito. E aí, bom, esse cara vai para zero, aqui fica 2 e 1, então isso aqui dá 2. Portanto, esse limite é 2. Agora calma, calma lá. O que a gente resolveu foi o limite que a gente queria? Não. Tá? Eu nem dei tempo da pergunta que eu fiz, né? A gente calculou o limite que a gente gostaria de calcular? A princípio, não. O que a gente calculou foi o ln dele. Tá? A gente tinha esse y que a gente queria avaliar o que acontece com ele quando x é para mais infinito. Só que aí a gente é meio... Nós somos seres humanos falhos. E a gente calculou primeiro o limite do ln, que foi esse negócio. E o que a gente descobriu, portanto, é que isso dá 2. Então, o que a gente descobriu é que o limite do ln de y quando x vai para mais infinito é 2. Mas vejam que a função que a gente quer calcular, que é o y, a gente pode escrever ela como sendo e elevado a ln de y, tá bom? Então, se a gente quer calcular o limite de x para infinito, quando x vai para infinito, do y, que era x ao quadrado mais 1 elevado a 1 sobre ln de x, é a mesma coisa que a gente calcular o limite quando x é para mais infinito. Acho que se eu falar quando x é para mais infinito, aí dá para falar no começo. Dessa expressão aqui do 1 elevado ao ln de y, que a gente viu que era
ln de x quadrado mais 1 sobre ln de x. Agora, a conta que a gente acabou de fazer diz que quando x vai para mais infinito, esse cara vai para 2. Tá? Então, secretamente, que isso aqui significa o quê? Que a gente está fazendo, a gente fez uma mudança de variáveis, tá? A gente xinga isso aqui tudo de u, por exemplo, tá? E aí o que a nossa conta anterior fez foi mostrar que quando a gente faz x ir para mais infinito, essa nova variável u, ela vai para 2. Então isso é limite de u indo para 2. E agora, como e elevado a x é uma função contínua, e elevado a u uma função contínua, isso aqui é simplesmente e elevado a 2. Tá? Vamos só ver como isso fica no GeoGebra. Ok, eu tentei plotar no GeoGebra, mas o GeoGebra tá meio... ele não deu conta de plotar o gráfico desse negócio aqui. Talvez algum... Eu não sei usar outros programas, eu não tenho familiaridade com outros programas, deixa eu tentar aqui alguma outra coisa. Aqui no... eu tentei plotar isso no Wolfram, tá? O online mesmo. E é que vejam que conforme está indo para 10, tudo bem que eu não sei mexer direito nisso, talvez em Word. Eu tenho que pagar, tá? Não, tô fora. Mas aqui, conforme a gente vai crescendo para cá, dá a entender que está se aproximando de um valor perto de 7,5, 7,4, alguma coisa assim. Talvez ele vá descendo um pouco mais, ele vai ficar inclusive perto de 7,3 e uma coisa desse tipo. E qual é a graça disso? Porque é interessante. Porque e ao quadrado é aproximadamente 7,4, 7,38, etc. Que foi o valor que a gente encontrou aqui. Tá legal? Então, dívida paga, pessoal. A moral da história é que cálculo de limites requer paciência, um pouco de resiliência, tá? Vai dar errado eventualmente, mas eventualmente dá certo, tá bom? Vou upar esse vídeo curtinho e só lembrando que entre amanhã e domingo eu vou enviar para vocês as atividades de autoavaliação, digamos assim. Eu vou passar uns exercícios de limites para vocês fazerem durante a semana e daí vocês vão praticando. Se tiverem dúvidas ao longo da semana, podem me mandar e-mail, tá? E aí eu dou uma lida depois, com cuidado, vejo o que pode melhorar, onde estão os erros, aquela coisa toda, tá? Sem nota, sem obrigação, só para vocês verem se ficou alguma coisa do que a gente... Pra gente testar, ver se aprendeu alguma coisa, tá? A gente está falando um montão de abobrinha, e quero saber se alguma abobrinha ficou. É isso, tá? E acho que é bom para vocês saberem também. Se não estão perdendo tempo, alguma coisa assim. Às vezes estão aprendendo alguma coisa errada. Enfim, é isso, sem valer nota, nada, tá? E é isso, é isso, é isso. Sem mais delongas, cadê meu mouse para encerrar aqui? Tchau!